uma breve apresentação para as pessoas que chegaram agora. Eu sou a Ednei Oliveira, estou ao lado da minha esposa, Daiana Lucas. Sejam bem-vindos. E esse é o projeto Em Quarentena com Deus, conectado com Ele. Deus ele tem falado em nosso coração que é tempo de se conectar. Não sei se você tem notado lá fora, mas a cada dia que passa tem sido mais difícil pregar a palavra de Deus. São decretos, são normas que nós não estamos isentos, tá, gente? Lembra daquilo que Jesus ele fez com Pedro diante dos romanos? Quando Pedro questionou Jesus, nós, como filhos, nós como servos, como teus discípulos, nós somos isentos desses decretos de Roma, esses decretos de César, nós temos que pagar tributo. E Jesus Cristo disse, como filhos de Deus, nós somos isentos das coisas desse mundo. Mas para que não vos escandalizeis do meu nome, vai lá, Pedro, lança o anzol e vai pescar. E quando Pedro vai pescar, não tinha só os tributos de Pedro, não tinha só a moeda de Pedro, a de Jesus também estava lá. Jesus ele não quer que a gente escandalize. Jesus ele não quer que a gente quebre normas, decretos. Foi estabelecido, certo? Toda autoridade ela é constituída por Deus, mas dentro disso a igreja ela se adapta. Não adianta tentar frear a igreja, porque a gente vai avançar. Se a gente não pode estar com as portas abertas, nós estamos com os celulares ligados e glória a Deus por isso. Já notou que até para essa pandemia Deus ele nos preparou um tempo e uma forma de nos conectarmos? Eu estou agora através da vida, tanto da minha como da minha esposa, alcançando diversas regiões do meu estado aqui da Paraíba. Estou vendo gente que está entrando que é de outros estados também. Estou alcançando pessoas de diversos lugares do Brasil de uma única forma. As portas da igreja estão fechadas, mas as conexões estão abertas. E nós estamos conectados a partir desse momento entre eu, minha esposa, você e Deus. Tá pronto para se conectar com Ele? Qual a palavra de hoje? A gente vai falar o quê? Qual o tema? Então, hoje vamos falar sobre a história de Noé. Noé. Então, quem é pai de menina vai saber o que é isso. Anos que escuta muito essa música. Não, mas eu tô falando pra quem é pai de menina. Quem é pai de menina vai saber o que é isso. A gente também tem que brincar de boneca e cantar e fazer o jacaré. Jacaré. Mas deixa eu te falar uma coisa. O tema da nossa palavra hoje chama-se Quarentena com Deus. Como é que tá a sua quarentena? Como é que tem sido aí? Como é que está esse momento de isolamento social na sua casa? Como é que você está? Deixa eu te falar uma coisa. A gente fala de Noé, a gente brinca. Mas você sabia que Noé também esteve em quarentena? Como é? Teve. Deixa de graça. Teve. E numa situação, Ednei, muito semelhante ao que a gente vive hoje. Muito semelhante. A gente não tá dentro da arca, mas tá dentro de uma casa. Às vezes quando as meninas botam uma casa de ponta cabeça, virou uma arca, mas Virou tudo arca. bem. Mas brincadeiras à parte, o tema da nossa palavra se encontra lá em Gênesis. A gente vai dar uma viagem, sabe? Lá no Antigo Testamento, a gente vai viajar. E eu queria falar um pouco pra você sobre a história de Noé. Olha só. Noé, a Bíblia fala, lá em Gênesis 6. A referência pro pessoal é Gênesis 6. Versículo. A gente vai viajar pela Bíblia. Então eu vou contando pra vocês a história e vou trazendo a referência. Certo. Gênesis então 6. Gênesis 6 é o texto base, tá, gente? 6 e 7. 7 também.
É porque quem prega é você, meu amor. Eu tô trazendo uma palavra. E eu tô tentando ajudar. Então vamos lá. Agora só um pouquinho. Obrigada. Tá bom. Então vamos lá, gente. Vamos conhecer a história de Noé. Noé, certo? Na época de Noé tinha 3 filhos. 3 filhos, noras, a esposa. E na época de Noé, havia corrupção no gênero humano. Que é isso, Dayana? Já? Já. Misericórdia. Já havia maldade no homem. A propagação do pecado. A iniquidade. Deus, quando criou o homem, Ele criou a sua imagem e semelhança. Mas já no jardim, o homem faz o quê? Olha para a sua própria vontade, peca, porque a gente vive entre uma luta, entre a carne e o espírito. Aquilo que você alimenta na sua vida é aquilo que vai crescer. Se você alimenta o seu espírito, se você se alimenta em Deus, você vai crescer em Deus. Mas se você se alimenta no pecado, você vai alimentar o outro lado da sua vida. E assim como nos dias de hoje, Noé, ele buscava a Deus. Ele se alimentava da presença de Deus. Enquanto outras pessoas se alimentavam do pecado. Diferente, né, dos dias de hoje? Diferente de quê? Então Deus, lá no versículo 6, versículo 5, diz o seguinte: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra. E isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que eu criei. Misericórdia. O homem, animal, répteis, as aves. Aí lá no versículo 9 da história, aí, porém, todavia, entretanto, não é verdade? Porém, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Daí, o que é que você quer dizer com isso? Primeiro ponto que eu quero trazer para você aqui na palavra: Noé andava com Deus. Do lado de Noé existiam pessoas que estavam fazendo o que é errado, que estavam ali no pecado. Mas ao mesmo tempo, Noé olhava para Deus. Noé focava em Deus. Sabe por quê? Porque a nossa luta é diária entre a carne e o espírito. E na época de Noé já existiam pessoas que simplesmente não olhavam para Deus. E Deus, ele se arrependeu. Mas naquele momento que ele se arrependeu, ele olhou para a terra e encontrou, sabe quem? Noé. Será que se Deus olhar hoje para aqui para a terra, ele vai olhar para você que está assistindo essa live e vai dizer assim: é um servo íntegro? Misericórdia. Será? Chega a ter um temor agora. Jesus. Será que ele vai olhar para você e vai dizer que você é um justo, como ele olhou para Noé e viu? Será? Será que ele vai olhar para você? Continuando a palavra. Boa pergunta. Deus, ele chega para Noé. Ele era íntegro diante da presença de Deus. Deus chega para Noé e diz assim: Noé, vai haver um dilúvio. Noé, tua rotina vai mudar, Noé.
Noé, tudo vai mudar. Algo diferente os dias de hoje, Ednei? Ah, Ednei, tua rotina vai mudar. Tu vai pra casa, é home office, não vai mais pro escritório, não. Vai aguentar a tua mulher o dia todinho. Se trabalhar, às vezes é um saco, imagina. Você vai aguentar os meninos, as meninas gritando dentro de casa e você ao mesmo tempo escrevendo. Que é um bom conselho, trabalhe com aquilo que você ama, que você nunca mais precisará chamar de trabalho. É verdade. E a gente ama o que faz, né? É verdade. E naquela época de Noé, deixa eu te falar. Deus anunciou o dilúvio. Noé estava lá fazendo as atividades dele, mas de uma hora para outra a rotina de Noé ia mudar. Misericórdia. Noé podia muito bem fazer: não quero, não quero, não quero. Mas Noé, ele foi o primeiro ponto dessa mensagem. Noé foi obediente. Sabe por quê? Ele era íntegro e justo. Deus olhou para a terra e encontrou Noé. Aí lá no versículo 7, no capítulo 7, versículo 17, no capítulo 7, Deus começa a falar a Noé como ele deveria construir a arca. Noé, eu quero a arca assim, eu quero a arca daquele tamanho. Noé, coloque 2 animais. Ô Ednei, tu tem que agir assim, Ednei. O caminho é esse, Ednei. Não existe 2 caminhos, Ednei. Ou é Deus ou não é Deus, Ednei. Mas a gente insiste em simplesmente chegar e fazer a nossa própria vontade. Deixa eu te dizer uma coisa. Se tu faz a tua própria vontade, você vai acabar como aconteceu com aquelas pessoas que tiveram no tempo de Noé, que acabaram mortos dentro do dilúvio. Será que você vai estar dentro da arca ou vai estar do lado de fora? A escolha é sua. Você que vai ter que escolher se vai estar dentro da arca ou fora da arca. Se Deus vai olhar para você e vai lhe dizer: ó, Ednei, ó, você que está assistindo agora a live, a arca deve ser construída assim. Será que você vai ser obediente a Deus? Muitas das vezes Deus nos pede: tira, ó, eu não gosto que você faça determinada coisa. Deus, ele fala com você, manda uma pessoa, manda outra, e vai, manda a palavra. E você insiste em permanecer. Por quê? Por quê? É a guerra entre a carne e o espírito. Mais na frente, em Gênesis 7:17, Deus, ele anuncia o dilúvio. Eu estou fazendo um estudo da palavra de Deus relacionada à quarentena. E a quarentena na Bíblia, vários homens de Deus passaram por esse período de 40 dias o Senhor Jesus passou no deserto para ser tentado. Os 40 dias que o povo de Deus de Israel passou, 40 anos que passou a caminho da terra prometida. Sabe por quê? Porque na quarentena Deus vai testar a tua fidelidade. Noé não era um homem justo e íntegro? Então vai para dentro do barco. Vai dentro do barco e segue de acordo com aquilo que eu te mandei. Deus, ele deu para Noé os centímetros, metros do barco, como é que tinha que ser, como é que devia abrir, tudo. Ele deu a planta, quem é engenheiro sabe. E ele seguiu tudo de acordo com o que Deus mandou. Verdade. E muitas das vezes Deus, ele também passa isso pra gente, a gente não segue. Mas Deus anunciou: o dilúvio vai durar 40 dias. Deixa eu te perguntar uma coisa. Será que durante esses 40 dias no dilúvio, dentro lá do barco grande, será que o Senhor Jesus, será que Noé naquele momento não ficou em desespero? Chegou para Deus assim e disse: Senhor, não vai terminar não de chover? Será que a água não vai descer? A palavra fala que ele botou lá o passarinho, não foi? Para voar, para saber se já tinha secado a água. Pomba. E nada. A pomba, pronto. E nada. E eu imagino que devia ser angustiante para Noé estar ali com a sua família, também sabendo ele que ele foi taxado de louco. Porque, imagine,
no sol, construindo um barco, sem perspectiva nenhuma de chuva. E de uma hora para outra, Deus manda um grande dilúvio. Misericórdia. Preste atenção nesse dilúvio aí, viu, Fernando? Preste atenção no dilúvio, tá caindo. Ei, tem um monte de gente aqui. Edinaldo, um abraço, meu filho. Deus abençoe a sua vida. Saudades de você. Saudade de louvar junto com você, viu? Amém. Preste atenção no dilúvio. Vamos lá. Trazendo pra cá a palavra. Eu disse que não ia deixar nada cair hoje. Ainda bem que foi o caderno e não o celular. Então trazendo pra cá. Primeira coisa que eu quero te perguntar. Como é que você está passando a quarentena? Tá orando? Como é que você tá passando a quarentena? Responda aí pra mim. Quer dizer, responde pra Deus. Você tem buscado a Deus nessa quarentena? Você tem se entregado? Tem mergulhado na presença de Deus nessa quarentena? Tá Sabe por quê? Sabe por quê? Sabe por quê? Porque uma hora, Deus ele vem trazendo socorro. Glória a Deus. Mas tudo vai depender de como você está passando a quarentena. Tem segredo aí, né? Será que você vai estar dentro do barco ou fora do barco? Onde é que você quer estar? Dentro ou fora do barco? Essa é a minha pergunta para você. Noé esteve com sua família dentro do barco. Mas para estar dentro do barco, ele teve que ser obediente. Você é obediente àquilo que Deus ele fala com você? Forte. Em todo o tempo da quarentena, a Bíblia fala que Noé se manteve íntegro, obediente a Deus. E lá em Gênesis 8, versículo 1, diz o seguinte. Segura essa aí. Diz assim. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais e de todos os que estavam dentro da arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam as fontes do abismo e também as comportas dos céus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se Deus ele quiser soprar agora, a medicina não vai saber nem vai entender o porquê que o coronavírus acabou. Primeira coisa que eu quero te dizer é isso. Mas sabe por quê? Porque Deus ainda está provando a gente dentro da quarentena. E tem muito crente que está dormindo e não está entendendo, Senhor, por quê? Porque Ele está testando a nossa fé. Sabe? Ele está testando como é que a gente vai passar por esse período de quarentena. Será que a gente vai murmurar? Será que a gente vai ficar com medo? Será que a gente vai deixar com que o nosso medo nos paralise? Tem gente que nem com Covid-19 tá, mas sente todos os sintomas. É sério! Tu fica rindo, mas é sério. Tem gente que nem Covid-19 tem, mas sente lá dor de garganta, sente a respiração, sente tudo. É os assintomáticos ocultos, tá, gente? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Faz Deus lembrar de você. Atrai a presença de Deus. Chama a atenção de Deus. Chama a atenção do Senhor na tua vida. Quando tudo diz que não, a palavra de Deus fala, quando tudo diz que não, o Senhor está ali, socorro bem presente na nossa vida. Então atrai a presença de Deus. Assim como Noé fez, permanece na presença de Deus. Permanece buscando, permanece se entregando. E como a palavra fala que lembrou-se Deus de Noé, faz o Senhor lembrar de você, Ednei. Vamos fazer o Senhor lembrar de nós. Vem aqui, Pai. Sabe por quê? Porque a partir do momento que o Senhor ele se lembra de Noé, ponto 3, para encerrar. Ele faz uma aliança com Deus. Sabe o que foi que Noé fez? Noé não saiu da quarentena
E foi curtir, não. Quebra de isolamento! Oi! Pelo contrário, a Bíblia fala em Gênesis 9, versículo 1. Fala que simplesmente, versículo 8, desculpa, capítulo 8, versículo 20. Levantou Noé um altar ao Senhor. Ele levantou o quê? Um altar ao Senhor. No versículo 21 diz o seguinte: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau e de desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Mas, porém, lá na frente, no versículo 9, Deus, ele diz o seguinte: porém nas nuvens o meu arco será por sinal de aliança. Noé, ele foi adorar o Senhor, ele foi prestar um altar, ele foi levantar um altar e ao mesmo tempo o Senhor fez uma aliança com Noé. Deus, ele hoje quer fazer uma aliança com você, meu querido. Deus hoje, ele quer ouvir a tua voz. Deus, ele estabeleceu um sinal como aliança para o povo, não foi não? Que a gente, vez por outra, vê no céu, que é o arco-íris, né? Sabe todas as vezes que entre a chuva e o sol aparece aquele símbolo que as pessoas elas não sabem explicar, dizem que é feito disso, daquilo, são gases misturado com calor, que não sei o que, e simplesmente aparece um lindo arco-íris de todas as cores. O arco-íris ele foi feito pelo próprio Deus para nos dar como símbolo de aliança perpétua, que nunca mais acabaria com a terra, com o homem, por meio de um outro dilúvio. Deus ele não sentiu prazer nenhum em colocar dentro da arca apenas Noé, a sua família e as criaturas dele, os animais, para começar um novo tempo, uma nova era. Porque ele sabia, Deus, lembre de uma coisa, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele fez todo esse sacrifício, fez um arco-íris como lembrança para dizer que não nos faria mais isso. Para também te mostrar que ele permite o que está acontecendo hoje. Porque era muito mais simples para Deus simplesmente fazer, filha, um novo dilúvio. E acabar com toda a corrupção, acabar com os homens maus, acabar com o pecado e tudo aquilo que desagrada. Mas Deus disse: não, isso não é bom. Então vou estabelecer entre meu povo aqueles que se separarem e dizerem: eu quero vida, eu quero intimidade, este símbolo, porque todas as vezes que eles olharem para o céu e verem, eles não só lembrarão da minha promessa, mas saberão que eu ainda estou presente nessa era vindoura. Glória a Deus. Não há diferença da época de Noé para o que a gente vive hoje. A pergunta que eu quero te fazer hoje é: você quer estar dentro do barco ou fora do barco? Hoje o Senhor, ele te chama. Ele te chama, preste atenção, a obediência conduz a bênção. Eu anotei essa frase aqui quando eu estava meditando na palavra de Deus e guardei ela no meu coração. Guarde ela também no seu coração. A obediência conduz a bênção. Que bênção é essa? Não é bênção material, meu querido. É a aliança com Deus. Não há nada mais gratificante do que se sentir por completo, preenchido. Sabe? E eu queria louvar agora um hino, chama-se Aleluia, filho, nesse momento. Sabe por quê? Porque ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo o louvor. Acho que é uma antes, né? Volta só.
Nandinho, você que tá aí, você tá vendo esse arco-íris? Abre esse teu coração agora, cara. Saudades imensas de você. Louva. Todos vocês que estão nos acompanhando por meio dessa live, abre o coração. Transforma esse louvor em oração. Transforma essas letras, a melodia, tudo isso numa oferta suave a Deus. Lembra do altar de adoração que Noé ele levantou a Deus quando se acabou o período de quarentena e foi devolvido à terra seca, à terra firme. A primeira coisa que Noé buscou ao sair da arca foi construir um altar a Deus, para mostrar a Ele toda a sua gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito em sua vida. Não foi fácil entre a escolha, entre o comunicado, até o momento que Deus chegou em Noé e disse: Noé, vai acabar tudo, cara. Noé, a arca constrói porque essas pessoas que você conhece, que um dia chamaram de amigas, elas não vão mais existir. E até a decisão entre crer, acreditar, construir, edificar a arca e entrar dentro dela, haver muitos conflitos dentro de Noé. Mas é sobre esses conflitos que Deus ele quer hoje tratar com você. Para que você entre dentro da arca, é necessário que você deixe tudo aquilo que te contaminou durante esse período do lado de fora. Deus ele não vai permitir que você entre dentro da arca, que você mergulhe dentro dela, se você não deixar todas essas coisas para trás. Então, estabelece entre você e Deus um decreto: Pai, eu vou deixar tudo aquilo que te desagrada fora, porque eu quero estar dentro da arca. Para quando a chuva vier, a tempestade balançar e tudo parecer que simplesmente acabou, Deus, e haver um pequeno sinal de terra firme, eu possa, Deus, não só descer agora da arca, mas colocar os meus pés em terra seca e neste lugar levantar um altar de adoração a Ti, Deus. Nós queremos, Deus, levantar um altar de adoração, Senhor, para que enquanto estivermos de quarentena dentro da arca, tudo aquilo, meu Pai, que não te pertence, fique fora dela. E quando passarmos da arca até a terra seca, meu Pai, esse altar de adoração simbolize, Deus, tudo aquilo que nós abrimos mão por conta de Ti. Fecha teus olhos, vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, Pai, te dou graças, Deus, por essa palavra que foi ministrada. Deus, que palavra forte. Não é fácil, Deus, viver nesse tempo de quarentena. Não é fácil, meu Pai, abrir mão de tudo como Noé abriu, Deus, para entrar dentro daquela arca e dizer: tudo que antes eu conhecia agora ficou para trás. Eis que eu vou viver coisas novas. E com a incerteza no coração ainda, Deus, de saber como seria após o dilúvio chegar. Pai, são essas feridas da alma que nós queremos te entregar nessa noite. Queremos, meu Pai, te entregar o nosso coração e te dizer que tudo aquilo que nos aflige não nos pertence mais, porque a Tua palavra determina, Senhor Jesus: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está pronto para aliviar todas as tuas dores, todas as tuas angústias, tudo aquilo que te preocupa e te impede de entrar dentro da arca, para viver esse período de isolamento com Deus e tratar todas as feridas da tua alma. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu entrego o coração deste que nos ouve, Senhor Deus, em qualquer lugar onde essa palavra chegar, seja agora, seja em tempo futuro, Deus. Mas determinamos, Deus, que haverá mudança e transformação na vida dessa pessoa, Pai. Não por nós mesmos, mas em nome daquele que nos enviou, em Teu nome, Senhor Jesus.
Porque nós iremos também, Pai, assim como Noé fez, erguer um altar de adoração a Ti e Te render toda a graça. Santo, santo és Tu.